Então, um processo muito sério, como nós vimos. Geralmente a mulher acaba depois tendo problemas, doenças nessa região que ela mexeu, né? O homem também, aquele que se tiver conivente com essa situação. E muitas vezes a reação do espírito que estava para vir vai depender do grau evolutivo dele, do grau de entendimento. Se ele entender o processo e tal, sabe que uma hora vai ter que acertar e tudo mais, muito que bem. Se ele se revoltar lá com a situação, ele pode se tornar aquilo que a gente chama de obsessor, que é um espírito que está irradiando ódio, né? Revolta com relação à ação que nós tomamos de abortar. E isso atrapalha a nossa vida. De tal maneira que nós vimos lá semana passada que é melhor você trazer um espírito que vai se tornar um filho problema para você do que muitas vezes sofrer a ação dele através do plano espiritual. A ação vai interferir no mal que vai causar para esse espírito, por exemplo? Não. 8 semanas? O que aquele espírito precisa é da reencarnação. Né? Evidente que você abortar com 8 meses já é uma coisa, aí já é um infanticídio, né? Não tem como muitas vezes você fazer, porque você tem que tirar, a criança está grande já. 8 meses, mas o tempo não importa, o que importa é a quebra de compromisso, porque aquele espírito precisava conviver com você, foi isso que você combinou lá. Ou, muitas vezes, dá uma passagem por um tempo pequeno, que aí depende da necessidade do espírito reencarnante. Se ele foi um suicida que precisa passar algumas horas, alguns dias, algumas semanas, meses, anos, seja lá o que for aqui, para refazer o perispírito, é isso que ele precisava, mas para isso ele precisa nascer. Tá? E muitas vezes o espírito, dependendo do problema, não consegue nascer na primeira tentativa. Então nós vamos ter os abortos espontâneos, onde aquele espírito conseguiu ficar 4 meses, 3 meses, e depois não conseguiu ir para frente. Mas ele vai ter uma nova oportunidade, numa outra hora. Muitas mulheres que precisam passar pela experiência de perder filho, porque uma época lá atrás teve e abortou, agora ela quer e não consegue, elas acabam servindo, né? Nós falamos que a inteligência é muito grande, a mulher precisa passar por uma experiência de perder um nenê com 3 meses. E tem um espírito que precisa passar 3 meses para poder refazer o perispírito. Está aí, você casa as duas coisas, né? Vai estar resolvendo o problema dos 2 espíritos, sendo que muitas vezes eles nem tiveram relação um com o outro, não conhecem, nunca tiveram convivência junto. Olha que coisa inteligente. Né? Mas a pílula... Igual você falou, essas mulheres que provocaram o aborto, provavelmente elas vão ter algum problema depois nesses órgãos, né? Por exemplo, uma mulher que ela pode, por exemplo, vir reencarnar e ter o câncer do colo de útero, por exemplo, pode ser relacionado a isso? Ou pode não? ser relacionado a isso, sim. Pode sim. Então pode acontecer nessa ou... Porque o que eu fiquei pensando assim, o câncer de colo de útero, uma das causas é a falta de prevenção. Então ela não teria se cuidado. Então, veja bem, o que acontece é assim, nós temos que ter uma explicação técnica, biológica, para os fenômenos que ocorrem, entendeu? Mas seria mais ou menos assim, hoje a gente sabe que o câncer de colo uterino, por exemplo, ele é causado por um vírus, né? Tanto é que você tem hoje vacina, tudo mais, previne
esse tipo de problema. Então, o que acontece? Aquela mulher que teria que passar por essa experiência, ela como que ela estaria vulnerável a esse vírus. Entendeu como é que é? É assim que funciona. Ela vai estar vulnerável. Então, você pode ter o vírus e não ter o câncer, né? Mas como aquela mulher precisa, ela vem já no seu roteiro de encarnação, tem programado numa determinada idade, que justamente é a idade que ela cometeu lá atrás, para passar por um determinado problema relativo àquilo que ela fez, então aí a coisa vai funcionar, porque tem que ter uma explicação biológica para tudo que acontece. E é muito interessante, gente, porque veja bem, tem doenças, por exemplo, a hanseníase, né? A gente chama de hanseníase, a lepra, né? Na época das espadas e tal, era muito comum o pessoal, né, mutilar as pessoas com a espada. Então, tem um caso muito interessante do Jesus Gonçalves. O Jesus Gonçalves é uma pessoa um anceniano que morava em Itu, lá naquele sanatório de Pirapitingui. Ali em Itu tinha um sanatório, na época que confinavam ainda os ancenianos, um sanatório lá em Pirapitingui, aqui em Itu. E esse Jesus Gonçalves, ele acabou criando lá um centro espírita nesse lugar, ele tinha mediunidade, e ele conseguiu, através da mediunidade, contar o problema dele. Isso está escrito num livro, portanto, né, ele escreveu esse livro. O Jesus Gonçalves, que foi anceniano aqui em Itu, ele foi o Alarico, um general visigodo que dominou Roma, né? E olha que história interessante. Quando ele dominou Roma, o bispo de Hipona chamava-se Agostinho, Santo Agostinho. Agostinho era bispo de Hipona. E ele foi conversar com o Alarico, sabia que Roma ia ser capturado, eles tinham cercado Roma, não entrava comida, não entrava nada, eles iam ter, uma hora eles iam... Ele foi até o acampamento do Alarico, conversar com ele e pedir, olha, eu sei que você vai dominar Roma, e eu vim aqui pedir para você preservar as crianças, as mulheres e os templos, porque eles sabiam que a hora que eles chegassem lá iam arrebentar com tudo. E o Alarico falou, como que você tem coragem de vir aqui, eu podia te matar, mas enfim, falou e tal, mas não fez nada com o Agostinho. E Agostinho voltou. E, no passado algum tempo, realmente capturou Roma, mas ele atendeu o pedido de Agostinho. Ele preservou as crianças, as mulheres e os templos, né? Muito bem. Então ele conta que ele era o Alarico, e que naquela época ele sentia um prazer enorme de mutilar os vencidos, né? E depois dele ter atendido Agostinho foi mentor dele no plano espiritual. Ele estava fazendo a segunda encarnação como anceniano, 2 vidas como anceniano. E ele dizia assim, tudo aquilo que eu cortei dos outros, eu perdi agora com a doença. Olha que interessante. Então, o que acontece? Aí você fala assim, bom, a ciência vai evoluindo, os estudos, a ciência, nós vamos descobrindo a cura para determinados problemas, né? Então é mais ou menos assim, à medida que aqueles problemas, né, já não tem mais tanta necessidade, porque agora já ninguém fica cortando mais ninguém, nós vamos também ao mesmo tempo descobrindo o que causa aquelas doenças, né? Olha que coisa inteligente também, né? Como que as coisas funcionam. Então você fala assim, vai chegar um dia que nós não vamos mais ter doença,
A medicina preventiva vai evoluir de uma tal maneira que nós vamos diminuir a maioria das doenças. Mas é porque nós também não vamos mais ter necessidade dessas doenças, entendeu? Como é que é? Então, enquanto a gente tiver necessidades... Então, por exemplo, um caso num dos livros do André Luiz, as obras do André Luiz são fantásticas em termos de aprendizado, de como funciona a espiritualidade, né? Uma pessoa, um indivíduo que tinha sido internado devido a uma diverticulite, que é como se fosse uma apendicite, precisou internar no hospital, senão morria e tudo mais, ele na realidade estava resgatando um ferimento que ele fez numa outra vida com uma arma branca. Se você cutucar o cara com a faca, ele vai ter que ir para o hospital, o mesmo problema que você está tendo, só que não precisa, você entendeu? Agora um outro, senão isso aí não tem fim. Então as doenças, nós vamos ver isso hoje no caso do suicídio, as doenças, elas vão oferecendo para a gente as coisas que nós necessitamos para resolver os problemas que nós causamos. Então, cada doença, por exemplo, o diabetes é uma doença de espíritos rebeldes. Geralmente o espírito indisciplinado, rebelde, né? O diabetes é uma doença para disciplinar o indivíduo, principalmente o diabetes tipo 1, o diabetes juvenil, que desde pequenininho a criança precisa tomar insulina, precisa cuidado com a alimentação, não pode exagerar nisso, naquilo, porque geralmente são espíritos indisciplinados. E o diabetes vem disciplinar o espírito. Quando a gente vê as coisas por esse lado, as coisas mudam de figura. Entendeu? Na realidade, teve uma outra também que falava da catalepsia astral, que a pessoa fica paralisada e que saiu como paralisia do sono. Isso. Né? Que na realidade é a catalepsia astral, que é um fenômeno. Aí arrumaram lá uma explicação e tal, e coisa que não tem nada a ver. Né? Porque o pessoal aí é que está, tanto num fato como no outro, o que acontece é que o pessoal não cogita da possibilidade espiritual. Né? Não faz parte do paradigma oficial. Né? Então a ciência, tal, eles não cogitam dessa possibilidade. Então, na realidade, essa paralisia do sonho, né, que nós falamos que quando volta, às vezes a pessoa fica paralisada, você não consegue, né, mexer o corpo, você vê a pessoa que está do lado, muitas vezes, você quer chamar, mas não consegue, porque não encaixou ainda. E isso foi, então, colocado como paralisia do sono, né? E um monte de casos relatados, porque isso daí é uma coisa relativamente frequente. Mas, na realidade, é o espírito que saiu, como nós falamos na ocasião do sono, né, do corpo, do sonho, e quando volta, muitas vezes você está consciente, volta para o corpo, mas ainda não assumiu, e se sente naquela situação de paralisia, você quer chamar a pessoa que está do seu lado, não consegue, até que depois acaba voltando, né? E essa questão da inteligência desse jovem aí, que entra naqueles que já com pouca idade já vira mestre, doutor em alguma área, né? Aqueles que vêm com a música. Outro dia apareceu na internet um com 5 anos regendo uma orquestra sinfônica, mas regendo mesmo, ele como regente. Então, o que acontece é o seguinte, no caso da inteligência, é bom que todo mundo saiba, a inteligência não é algo que você ganhou de Deus. Né? Não é algo assim, você fala assim, pô, aquele cara é tão inteligente, olha como ele foi beneficiado por Deus. Né? Não é nada disso. A inteligência, cada um de nós que teve que construir.
Porque para você construir a inteligência, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que acordar cedo, você tem muitas vezes que abrir mão de uma série de coisas, enquanto outros estão brincando, se divertindo, jogando, você está estudando, não é verdade? Para você poder entrar numa faculdade, para você poder fazer um curso superior. Então, na realidade, quando você vê uma pessoa que entrou aqui, entrou ali, entrou lá, é mérito dessa pessoa, desse espírito que em outras encarnações, inclusive, já se dedicou ao estudo. Então a inteligência não é algo que você vai conseguir numa encarnação de graça, pode tirar o cavalinho da chuva. Então tem que começar desde já, por isso que essa universidade da terceira idade e tal, isso é muito válido, porque é a única coisa que nós vamos levar para o lado de lá. É o que nós conseguimos, tanto do ponto de vista de inteligência, né, como do ponto de vista de moral. Nós não vamos levar outras coisas para o lado de lá. Né? Não tem outra coisa para levar. Então o espírito, ele evolui com a inteligência e com a moral. E a inteligência, para você desenvolver a inteligência, para você se tornar um indivíduo inteligente, você tem que estudar. Não tem outro caminho. Né? Então, quando vê uma pessoa assim que tem inteligência, um Einstein, por exemplo, é engraçado, porque o pessoal, quando o Einstein morreu, foi analisar o cérebro dele para ver se tinha alguma coisa diferente. E viram que não tinha nada diferente, como era de se esperar. Então ele não era o Einstein porque o cérebro dele era melhor do que o seu. Ele era o Einstein porque é um espírito que já vinha estudando de muitas encarnações. Não tem milagre nessa área. Então, mas eu não gosto de estudar, Então, muitas vezes o espírito reencarna aqui, numa família que dá condições para estudar, né? Que oferece todas as condições, põe nas melhores escolas e tal, mas ele não aceita, não vai, né? Não quer estudar. Problema dele. Porque você não vai ficar inteligente numa encarnação por milagre, isso não existe. A inteligência é construída encarnação por encarnação, é como no processo evolutivo. Se nós éramos os trogloditas lá de trás, se hoje você tem o conhecimento, é graças às várias encarnações. Senão você não tem. Experimenta nascer e ficar aqui sem entrar em contato com nada para ver se você acrescenta alguma coisa. Você não acrescenta nada. Então, ou você se dedica, vai estudar, se interessa pelas coisas, vai buscar, vai tentar aprender, ou vai ficar burro. Não tem outra alternativa. Então, a escola para a terceira idade, a universidade para a terceira idade, não tem idade para aprender. Está com 80 anos e quer aprender, ótimo. Porque esse aprendizado vai ficar com você para sempre. Então isso aí é uma coisa interessante em função disso, que o pessoal não pensa nisso. Acha que foi bafejado pela sorte. Nossa, olha como Deus foi bondoso, deu um cérebro, um computador para ele. Não é, não. Isso aí foi adquirido pelo próprio Espírito. Ninguém fica inteligente por dádiva divina. Você tem que se esforçar. Então todo mundo sabe que para entrar numa universidade, numa faculdade, você tem que estudar. Enquanto outros estão se divertindo, brincando, você está estudando, senão você não entra. Né? Ou você já traz um cabedal lá de trás, né, de conhecimento. Então, conhecimento é uma coisa que você tem que ir atrás. Né? Da mesma maneira que a moral, você também tem que ir atrás. Se você não se interessar por nada, se você não estiver nem aí, você vai estacionando naquela posição que você está. Então é interessante você ver as duas coisas que apareceram nessa área aí, como faz diferença o paradigma de interpretação. E esse paradigma espiritual, ele praticamente não existe nem na academia e muito menos na mídia, né?
Você vê essa molecada é dotada de um nível de inteligência, é bem maior a quantidade hoje que está vindo, né? Vamos falar assim, que está chegando. Antigamente era meia dúzia de gato pingado, né? Vamos falar assim, nossa geração mais lá atrás. Hoje não, hoje é uma quantidade bem maior, facilidade para mexer com tecnologia, com informática. Então, o que acontece? Acontece que, como é um processo reencarnatório, se você pegar um século atrás, houve muito avanço, a ciência avançou muito de 1800 para frente, né? Então, a própria Revolução Industrial, a própria ciência e tudo mais. Então, olha como é interessante. Nós tivemos grandes pensadores lá atrás. Se hoje nós temos, por exemplo, eletricidade, foi graças a Benjamin Franklin, né? Então, mas nós tivemos lá atrás, nós tivemos Sócrates 500 anos antes de Cristo, nós tivemos... Então, a espiritualidade sempre mandou aqueles missionários para alavancar o desenvolvimento científico. Tivemos Aristóteles, né? Platão, veio tanta gente, vem ajudando a alavancar. O que acontece é que na época feudal, na Idade Média, quem tinha acesso à educação eram poucos, porque a educação era dada... Porque, olha, gente, o que acontece com a educação? A educação, né, a instrução é poder. Você, se quiser dominar um grupo, uma população, você deixa todo mundo burro, ignorante, que você domina com facilidade. Isso aí sempre foi regra no Império Romano, era pão e circo. Se você der pão e circo para a população, eles ficam contentes, né? Agora, ensinar, dar instrução, o que acontece? Você tem uma turma crítica depois, que vai criticar, que está vendo o que você está fazendo, você entendeu? Então, esses governos, o que eles fazem, a primeira coisa que eles fazem é destruir o ensino, principalmente o ensino público, que é uma coisa que algumas gerações atrás era a melhor escola que você podia fazer, era a escola pública. Você está entendendo? Então nós temos que analisar as várias etapas. Então não é que hoje tem, mas também tem muitos que vieram para cá, que teriam possibilidade de já estar avançando mais, mas que negligenciaram essa oportunidade também, não quiseram saber de nada, ficaram na droga, ficaram na... né? Azar deles. Você entendeu? Então não é que o número aumentou. Agora, de vez em quando vem um Einstein, vem um missionário na área da ciência, porque quando fala em missionário, fica todo mundo pensando em padre, em alguém da religião, e não é nada disso, nós temos missionários em todas as áreas. Se não tivesse missionário na ciência, nós estávamos ainda patinando lá atrás. Então, de vez em quando, precisa encarnar um aqui que se interessa por um determinado assunto para aquele ramo da ciência começar a se desenvolver. Né? Porque nós não criamos nada aqui. Nós simplesmente recebemos, nós trabalhamos lá, recebemos a inspiração de lá para cá e vamos colocar em prática aquilo que nós estudamos do lado de lá. Não tem nada que nós descobrimos aqui. Mas é muito difícil de compreender isso daí, porque para a grande maioria isso tudo que nós estamos falando não existe. Então o indivíduo pensa numa vida só, você vê, se tem uma vida só, o indivíduo veio um gênio, ele foi abençoado. Quando na verdade não é nada disso, pode tirar o cavalinho da chuva. Se ficar pensando que um dia vai vir abençoado, inteligente, pode esquecer. Tem que fazer esforço para isso aí. E como você não perde nada que você adquiriu, tudo que você estudar aqui hoje, você vai levar com você, vai fazer parte do seu patrimônio. Da mesma maneira que tudo que você conseguir de moral, também vai ser o seu patrimônio moral.